Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Igreja Apostólica. Eu apresento a todos os irmãos a minha saudação, desejando que as preciosas bênçãos do nosso bondoso Pai Celestial, do nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, e do nosso profeta irmão Aldo, esteja com todos os irmãos. Meus queridos irmãos, nós estamos reunidos num pedacinho do reino dos céus. O poder de Deus que está aqui sobre nós é imenso. Juntamente com o nosso profeta irmão Aldo, exatamente para que todos aqui, de agora em diante, possa ter uma comunhão perfeita com o reino de Deus, para que todos os atos desta santa reunião possa engrandecer o reino dos céus e também confortar os nossos corações, para que no decorrer desta santa reunião possamos nos preparar para no final sermos alimentados e fortalecidos com as bênçãos preciosas do nosso bondoso Pai Celestial. Por isso, meus irmãos, vamos nos entregar de corpo e alma nas mãos destes santos de Deus que aqui está conosco e nesta comunhão darmos início a esta santa reunião. Eu convido a todos, por gentileza, se coloquem em pé. Vamos, com muita reverência, orarmos. Glorioso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, quanta alegria sentimos em nós por este momento maravilhoso que o Senhor nos concede de aqui estarmos reunidos um pedacinho do reino dos céus. Ó Pai, todos nós os teus filhos, unidos numa só voz, louvamos, glorificamos o teu santo nome e te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito por nós e por este momento tão maravilhoso que nos concede de aqui estarmos reunidos. Queremos também externar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração ao teu Filho amado Jesus, a nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, e ao nosso profeta irmão Aldo. Pai, se temos a honra de aqui estarmos, nós devemos a estes santos gloriosos que muito fizeram e faz por nós, como nos proporcionar a honra de aqui estarmos reunidos, para podermos, numa comunhão contigo, participar desta santa reunião e mais bem preparados ficarmos para te servir, para cumprirmos a nossa missão. Por isso,
que eles são dignos e merecedores de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E agora, profeta irmão Aldo, eu entrego todos esses teus filhos nas tuas mãos. Eles estão aqui porque querem te servir, querem te ajudar nesta grande obra. Por isso, irmão Aldo, tome conta de cada um desses teus filhos e os ajude, irmão Aldo. Os ajude, santo irmão Aldo, para que possam aproveitar cada segundo deste momento maravilhoso que o Senhor nos concede. Para que todo o nosso louvor, toda a nossa adoração que o faremos nesta santa reunião, parta do profundo do nosso coração. E que possa ser aceito no trono do nosso Deus. E o Senhor, irmão Aldo, vai nos preparando para, com muita atenção, com muito carinho, ouvir esta mensagem, nos despertarmos para estarmos mais unidos ao Senhor, mais prestativo para te servir, como o Senhor precisa de todos nós. E ao término desta santa reunião, o Senhor, irmão Aldo, juntamente com todos estes santos, com o nosso Pai Todo-Poderoso, possa então derramar chuvas de bênçãos sobre todos nós. E assim voltaremos para o nosso lar, felizes por termos recebido as suas preciosas bênçãos. E pela certeza que assim será, nesta santa reunião, bondoso Deus, Senhor Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo e todos os santos e anjos que aqui estão conosco, a nossa gratidão. Amém. Vamos cantar agora o corinho número 1, Igreja Forte.
Meus queridos irmãos, eu vou ler aqui para os irmãos um lindo testemunho. Nossa irmã Rosimara Domingos da Silva Souza, membro da sede da Igreja Apostólica, assim testemunhou em sua carta de 31 de outubro de 2021. No ano de 2013, senti dores na barriga e fui ao médico que me examinou e disse que era uma hérnia e que não precisava operar. Então, pedi as bênçãos do Santo Irmão Aldo e não doeu mais durante 6 anos. Em junho de 2020, as dores voltaram e muito forte, inclusive nas costas, o abdômen e a barriga incharam muito. Fui ao médico que, através de um ultrassom, constou um tumor no rins, que precisava, ou melhor, que pressionava o canal. Mas não poderia operar logo por causa de minhas plaquetas estavam baixas. Eu, em oração, pedi a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e numa noite, sonhei que o Irmão Aldo, sorrindo, me disse: isso não é nada. Fiz a tomografia que o médico pediu e, após o resultado, o médico aconselhou o meu esposo a me levar ao hospital. Assim eu fiz, e os médicos me examinaram e, após exames de sangue, me encaminharam para um oncologista, que, através de exame e biópsia, constou que era um câncer maligno no sangue, e no abdômen e na barriga havia muitos tumores. Porém, os médicos se admiraram por eu não ter febre nem dores, e era preciso colocar sonda na bexiga e fazer colposcopia. Pedi em oração a graça do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, e foi constatado por exames que os tumores não haviam atingido nenhum órgão, porém, eram tantos tumores agrupados. E foi iniciado quimioterapia em 6 ciclos. Comecei o tratamento e, no 2º ciclo, a médica pediu o exame de sangue e ficou admirada, pois os tumores haviam diminuído bastante e tive ótima recuperação. Naquela noite, tive um sonho, onde o irmão Aldo me disse: você vai ficar boa. Continuei com o tratamento e no 6º ciclo já não sentia mais nada. E através de tomografia constou que não havia mais nenhum tumor, somente uma cicatriz, e os médicos disseram que eu estava curada. E em outubro de 2021, os médicos, admirados, disseram que eu recebi um grande milagre. Eu e meu esposo agradecemos ao Santo Irmão Aldo, à Santa Vó Rosa, à Virgem Maria Santíssima, a Jesus amado e a Deus Pai, por ter me livrado da morte. Assinado Rosimara Domingues da Silva Souza e Isaías Pereira de Souza.
corista da sede. Irmãos, ser apostólico é a maior honra que nós recebemos do nosso Deus. Mas o apostólico fiel, porque o apostólico fiel sempre é amparado e protegido. E com isso, grande vencedor.
Meus queridos irmãos, tenho a certeza que depois de ouvirmos estas lindas melodias, estamos preparados para ouvir e meditarmos nesta mensagem que aqui temos. Chegou o momento da decisão. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, todos os que amam a nossa Igreja Apostólica e têm fé viva em seus corações, aceitam com naturalidade a doutrina e disciplina que nos foram legadas por Jesus, nosso Senhor, através da Santa Voz Rosa, o Santo Consolador, e preservado na íntegra pelo Santo Profeta Irmão Aldo, que sempre zelaram deste alicerce e incentivaram a todos nós para que fôssemos cumpridores destas leis apostólicas. Infelizmente, temos visto alguns irmãos e irmãs que se deixam levar pela influência de outros e desobedecem à disciplina da Igreja Apostólica, escandalizando o seu irmão e a nossa igreja, cometendo pecado e deixando vulnerável a sua alma diante de Deus, porque a justiça dele é perfeita. Muitos, levados pela insensatez e dominados pelo pecado, querem desafiar o conselho deliberativo e os pastores de nossa igreja, que vem através das mensagens deixadas pela Santa Voz Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, aconselhando, ensinando e orientando a todo o nosso povo e fazendo prevalecer a originalidade de nossa fé apostólica. Muito embora alguns estão tentando modificá-la, e afirmamos que a disciplina continua e continuará intacta até o fim da Igreja Apostólica na terra, porque a disciplina é a base fundamental da vitória desta Igreja Apostólica. Nossa fé apostólica precisa ser respeitada com relação à doutrina e disciplina por todos os irmãos e irmãs, pois a liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina, assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Por este motivo, afirmamos que, sem disciplina não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação, a santificação e a salvação da alma. Existem irmãos e irmãs que dizem ser apostólicos e terem muita fé, mas não conseguem e nem procura conseguir obedecer à disciplina deixada pelo Filho de Deus, nosso amado Jesus Cristo, que viveu como homem em seu tempo, ensinando, moralizando, perdoando e libertando a muitos dos costumes e obras que o afastavam do Criador. Então, lembramos os preciosos ensinos de dois amados apóstolos que,
inspirado pelo Mestre Jesus, alertam a todos nós. O amado apóstolo São Paulo, em sua carta aos Efésios, escreve assim: é pela graça que fomos salvos, mediante a fé, e assim não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, o amor e a misericórdia de Deus são tão grandes que são uma graça oferecida aos homens de boa fé e principalmente aos que têm o desejo de servir ao seu Criador como filhos obedientes. E São Tiago completa estes ensinamentos ao afirmar: meus filhos, de que adianta alguém dizer que tem fé quando não tem as obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Como isso, ou melhor, com isso, São Tiago destaca as obras como algo necessário para se alcançar a salvação. Ele chega a alegar que a fé sem obras é morta. Mas que obras são estas afirmadas pelo apóstolo? São os procederes de sua vida, suas ações, seu viver cotidiano na sociedade, na família e na sua igreja, sua apresentação como filho de Deus que, pela fé nas palavras de Jesus, do Consolador e do Santo Pastor, humildemente adora-os, segue-os e obedece-lhes. Todos almejam a salvação do seu espírito, pois desejam as bem-aventuranças que Jesus prometeu aos vencedores. Mas, para serem vencedores, precisa tomar uma decisão em sua vida. O Senhor, a Senhora, você jovem, quer ser um verdadeiro apostólico? Quer ser um filho amparado e abençoado por Deus, seu Pai Criador? Quer fazer valer sobre si o sacrifício de Jesus e continuar a ter a proteção de Maria Santíssima e dos santos e anjos? Quer continuar a ter toda a graça, amparo, proteção e direção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo para ajudá-lo a vencer? Deseja que seus pedidos de oração sejam ouvidos e atendidos para serem curados e livres da morte, de maus elementos e de graves perigos? Então, seja fiel à disciplina de nossa igreja em tudo, pois é para o vosso bem e felicidade. Deixe dos erros e de tudo o que é prejudicial à sua vida, à sua saúde e à sua consagração. Seja um fiel apostólico. Lembramos alguns pontos importantes de nossa doutrina e disciplina. Para as mulheres, não é permitido utilizar saia ou vestidos fora da medida estipulada, ou seja, 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas. Calças compridas, roupas
rasgadas ou desfiadas propositadamente, pinturas no rosto e unha, excepto esmalte incolor, batons, pinturas coloridas no cabelo, diferente da sua cor natural, franjas repicadas ou penteados exagerados, roupas coladas ao corpo, delineando os perfil e silhueta, blusas ou camisetas transparentes, curtas ou decotadas demasiadamente, expondo parte do corpo, estampas extravagantes, calçados ou sandálias com saltos muito altos, acima de 5 centímetros. Para as meninas com idade até 9 anos, as saias e vestidos devem cobrir o joelho, não sendo permitido o uso de shorts ou calça comprida de qualquer espécie, excepto quando exigido e somente no recinto escolar. Para os homens, não é permitido utilizar cabelos compridos e penteados extravagantes, barbas, costeletas compridas e cavanhaques, camisetas regatas, camisetas e camisões fora da calça, estampas extravagantes, vestimentas justas e coladas ao corpo, shorts, bermudas, calças rasgadas ou desfiadas propositadamente. Não podem ter vícios de fumar cachimbo, gardilê, nem fazer uso de drogas entorpecentes e bebidas alcoólicas, nem mesmo chopes, cervejas, vinhos, champanhes e bebidas de baixo teor alcoólico. Não participamos de jogos de azar, como loterias, cassinos, etc. Não devem participar de times de futebol ou outros esportes. O apostólico pode realizar atividades físicas com as vestes dentro dos padrões apostólicos. Cuidado com os lugares áridos, indecentes e imorais. Não frequentamos salões de jogos, danças, cinemas, show e festas profanas, e nem assistimos programas televisivos, como novelas, filmes, entre outros. Quanto ao namoro, deve ser respeitar e ter modos diante das outras pessoas, não ficando em lugares impróprios, agarrados e de maneiras escandalosas, pois esse tipo de namoro é contra a moral cristã e não é permitido para os apostólicos. Conserve seu espírito e seu corpo para um casamento abençoado e um matrimônio feliz. Quanto à família, muito cuidado com a exposição de assuntos particulares da vida do casal e do seu lar, pois isso pode dar brecha para excesso de liberdade de quem as ouvem, causando sérios problemas. O adultério, a traição, a promiscuidade, a libertinagem são atos condenados por Deus e ferem a honra. Quanto ao seu próximo, a doutrina e disciplina são claras. Não devemos cobiçar, ofender, insultar, caluniar, violar a confiança ou trato pessoal, proceder a abuso físico ou sexual, promover agressão física, furto ou vandalismo, insinuar ou fofocar sobre a vida alheia, ter linguagens obscenas e provocativas, promover heresias, apostasias, intolerâncias,
e divisões. Muito cuidado com o que vê na internet. Precisamos ser sábios para saberem discernir o que é bom e útil para o desenvolvimento e aprendizado e o que denigre a moral e os bons costumes, pois contamina a alma, ilude, engana e principalmente os afastam de Deus. Atenção especial com as redes sociais. Cuidado com a exposição de suas vidas, de sua família, dos seus irmãos da igreja. Esteja sempre atentos para não compartilhar ou divulgar notícias falsas, fake news, comprometendo você mesmo, sua família, sua igreja e até o conselho deliberativo. Agora que você relembrou esses preceitos disciplinares de nossa igreja apostólica, chegou o momento da sua decisão. Quer ser um apostólico fiel, perseverante e vitorioso? A decisão está em sua consciência, no seu coração e nas suas obras. Não basta apenas ter fé, é preciso ser fiel aos preceitos da fé, realizar boas obras e dar exemplo de filhos de Deus. O tempo que nós temos para sermos obedientes, corretos e justos é o presente. O hoje, o ontem já se foi e somos incapazes de voltar no tempo, seja para corrigir os erros ou para reviver situações de alegria. O amanhã pertence a Deus e não temos nenhuma garantia de que o teremos. Eis a palavra de São Paulo. Pois ele disse: eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Esta mensagem é para tocar o seu coração, para te mostrar o caminho, te dar uma grande oportunidade de voltar a seu primeiro amor, de ser feliz, e abençoado por Deus e pelos seus santos, além de contar com a proteção de anjos poderosos ao seu lado. Não é nosso objetivo te julgar e nem te excluir do nosso rol de membros apostólicos, mas te pedimos com amor: seja fiel e obediente. Feliz o povo que tem Deus como seu Senhor. Ter a Deus como seu Senhor é o que vem acontecendo nesta igreja apostólica. Deus reina sobre nós, através de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque fazem valer sua vontade, sua lei, seus ensinos, seus conselhos e sua disciplina sobre os sinceros e obedientes. Mas o venerável apóstolo São Paulo adverte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanecer na doutrina e na disciplina, esses têm tanto o Pai como o Filho. Meus irmãos, minhas irmãs, jovens, crianças, vamos pensar seriamente. Vamos pensar seriamente. Nós
fomos escolhidos por Deus. Meus irmãos, nós fomos escolhidos por Deus. Por quê? Porque foi Ele que formou esta igreja. Foi Ele que formou o outro Consolador que Ele havia prometido. Porque Ele sabia que Ele ia voltar para o Pai. E os homens iriam esquecer dEle, dos seus ensinos. E Deus, através dEle, tem um plano maravilhoso de salvar os humildes e sinceros. E está dando esta oportunidade ao criar esta obra de Deus e formar estes santos gloriosos, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o nosso profeta irmão Aldo, exatamente para que este Consolador pudesse ser inspirado por Ele, guiado por Ele, para nos trazer a verdadeira mensagem que Ele ensinou naquele tempo em que aqui estava fisicamente. Veja, meus irmãos, que Jesus, ao prometer o outro Consolador, Ele deixou bem claro que este Consolador só estaria com o povo que obedecesse e amasse a Ele, Deus. O mundo não poderia conhecer exatamente porque não está obedecendo os seus ensinos. E deixou mais que este Consolador iria nos revelar tudo quanto Ele não pôde revelar no seu tempo. Por quê? Irmãos, meus queridos irmãos, as coisas evoluem, nós precisamos evoluir. Já imaginaram se nós estivéssemos no tempo de Jesus? Tudo está evoluindo para o nosso próprio bem. Mas nós precisamos entender e compreender que os ensinos de Jesus são sempre os mesmos e será. Veja que Ele deixou registrado em São Mateus, capítulo 5, no verso 17 e 18, onde Ele disse com todas as letras: não pense que vim abolir a lei ou os profetas, mas não vim para abolir, mas para cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passe, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da minha lei, antes que tudo se cumpra. E nós precisamos reconhecer isto, irmãos. Temos que evoluir, sim. Temos que crescer, temos sim. Mas temos que estarmos pautados nestes ensinos gloriosos, porque são eles que nos edificam, são eles que nos levam o direito a merecer a graça e a bênção de Deus, são eles que nos levam o direito de buscarmos a santificação do nosso espírito, para que um dia possamos ter a oportunidade de morar definitivamente na glória de Deus. Agora, irmãos, não se pode um apostólico que conhece na íntegra estas leis divinas, de repente querer modificá-las. Isso não existe. E depois dizer que tem fé na Santa Vó, no irmão Aldo, em Jesus. Que fé é esta? É a mesma que o mundo tem com relação a Jesus. Porque se formos perguntar aí neste mundo, se crê em Jesus, a maior parte vai dizer que sim. Mas só crer não é o suficiente. Só crer não resolve a situação.
Só crer não leva à salvação, porque além de crer, precisa obedecer para que as suas obras glorifiquem a Ele, Jesus. E nos nossos dias, a Ele, Jesus, a Santa Vó Rosa e ao nosso profeta irmão Aldo. Meus irmãos, nesta igreja apostólica, tudo é feito com tanta perfeição, irmãos. Com tanta perfeição que está patente aos nossos olhos que esta igreja é dirigida por Deus. Tudo que aqui é feito é com a vontade divina dele, Deus. Nós acabamos de ver um testemunho aqui tão maravilhoso que comprova o poder de Deus quando o apostólico merece. Não importa a situação, o momento, a dificuldade, a doença. O que importa é a sua fé e as suas obras. Por isso, meus irmãos, todos aqueles que verdadeiramente amam esta igreja, que amam estes santos de Deus, não dê ouvido a nada que venha contra a doutrina e disciplina desta igreja. E aqueles que querem modificá-las, ou querem continuar desobedecendo, faça como está neste boletim. Chegou o momento da sua decisão. Nós estamos começando um novo ano. Todos nós temos planos, metas importantes, necessárias, que assim o façamos. Mas, irmãos, nestas metas, estão os planos de Deus, estão os planos da Santa Vó Rosa. Pense nisso, irmãos. Porque se você quer ter um ano vitorioso, coloque ela em primeiro lugar na sua vida. Faça como está na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Porque se todos os irmãos, junto às metas, aos planos, objetivo que fizeram para este ano de 2022, colocar acima de tudo isto a Santa Vó Rosa, o nosso profeta irmão Aldo, Jesus. Eu digo aos irmãos, a igreja terá um ano vitorioso. E todos os irmãos também. E estes que estão aí, querendo o mundo e a igreja, não tem condição. Me lembro das palavras da Santa Vó Rosa. O apostólico tem que ser sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Mais ou menos apostólico. Precisamos decidir.
Ou quer o reino de Deus e faça a vontade de Deus, ou se não, não tem condição de continuar. Porque está aqui enganando a você mesmo. Está aqui enganando a você mesmo. E mais à frente, você verá o teu erro e como está nesta mensagem. Será que dá tempo de recuperar? Será que dá tempo de voltar? Como diz esta mensagem, o hoje é agora, o amanhã a Deus pertence. Estamos aqui felizes diante do poder de Deus, como eu disse ao iniciar, o reino de Deus está aqui. Nós estamos fazendo parte deste reino de Deus, porque aqui é um pedacinho do reino de Deus, diante do poder de Deus que está aqui sobre nós. E sabemos que o agora somos felizes, e temos toda a garantia dele, Deus, e destes santos gloriosos, se obedecemos os seus mandamentos, como diz esta mensagem, as leis apostólicas. O amanhã teremos a garantia da nossa vitória. Agora os que desobedecem, o que será o seu amanhã? Pense nisso, meus irmãos. Pense nisso, meus irmãos. A Santa Avó, o irmão Aldo, te ama, está fazendo tudo o possível para você enxergar o caminho tortuoso que você está seguindo e seguir o caminho justo, correto, que o levará a você a ser um fiel e verdadeiro apostólico, vencedor. Vencedor. E ela precisa de você. Mas ela não pode fazer nada enquanto você não decidiu o que você quer. Pense nisso. E todos os demais que se dedicam, que se esforçam para obedecer esta doutrina, esta disciplina, para consagrar a sua vida, para estar cada vez mais de mãos dadas com estes santos de Deus, para esta grande obra que temos a realizar. Meus irmãos, continue assim. Continue assim, de mãos dadas com este profeta de Deus, porque ele está ao nosso lado, não só aqui agora, mas lá na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, desde que você esteja em perfeita comunhão com ele e em obediência. E com certeza, só terá vitória na sua vida. Que a Santa Avó, o irmão Aldo, Maria Santíssima e o nosso bondoso Deus ajude a todos a colocar eles acima de tudo. Que com certeza esta igreja, unidas, realizará e consumará esta grande obra do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir pelo nosso coral. A luta vem, mas eu venço.
minha arma é a oração, é vigiando, orando, todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Quando tudo vai bem no meu lidar, as lutas vêm querer me intimidar, mas eu não temo, pois procuro ser fiel. E assim fazendo, caminhando, vou pro céu, vigiando, orando, todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo.
pastor, meu profeta, meu Senhor. Meu pastor, meu profeta, meu Senhor. Meu pastor, meu profeta. Meus queridos irmãos, quero agradecer a todos pela sua presença. Pode ter a certeza, nosso profeta irmão Aldo, que aqui está conosco, juntamente com todos estes santos e anjos, estão muito felizes com a presença de todos os irmãos. Quero agradecer também a todos os irmãos deste coral por estas lindas apresentações e a todos os obreiros que nos ajudaram para a realização desta santa reunião. Convido a igreja a se coloque em pé. Vamos orar. Santo e querido profeta irmão Aldo, estamos felizes por este momento maravilhoso que o Senhor nos concede, de aqui estarmos reunidos diante deste poder glorioso do nosso Deus, de podermos louvar, glorificar todos eles, e temos a certeza que receberam o nosso louvor, a nossa adoração. Inclusive o nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. E nesta oportunidade, todos nós ouvimos esta mensagem, uma mensagem que leva-nos a meditarmos na nossa responsabilidade como os filhos de Deus, no nosso compromisso que assumimos ao recebermos o batismo, prometendo morrer para o mundo e viver exclusivamente para o Senhor Deus. E o nosso profeta irmão Aldo, Jesus, nossa mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, querendo o nosso bem e a vitória de nossa igreja, está nos mostrando que nós precisamos ser leais e fiéis ao que prometemos ao Senhor Deus. E nesta mensagem, pudemos rever o nosso compromisso com o Senhor Deus. E temos a certeza que todos esses teus filhos que aqui estão, todos os que estão nos ouvindo através da internet, querem sim cumprir com este voto. E sabe que pode contar com o Senhor, irmão Aldo, com as tuas mãos poderosas, para ajudá-los a vencer. E todos aqueles que assim têm feito, irmão Aldo, buscado de ti força, buscado de ti coragem, buscado de ti tudo o que precisa para dizer não às coisas erradas. Irmão Aldo,
dê-lhes força, dê-lhes coragem para vencer. E aqueles que vinham desobedecendo, e às vezes não estava parando para refletir, para meditar, estava sempre deixando isso para depois, para depois, para depois. Hoje, o Senhor está falando com eles, está mostrando a eles que hoje pode ser o seu dia de decisão, de abraçar a Jesus, de abraçar estes ensinamentos, de poder segurar nas suas mãos. Irmão Aldo, todos aqueles que com sinceridade estão se curvando diante de ti e buscando a força necessária, a coragem e a fé para vencer tudo que vinha fazendo errado, para de hoje em diante fazer somente o que agrada ao Senhor e ao reino dos céus. Irmão Aldo, tenho a certeza que a força dos céus que eles precisam estarão ao seu lado para de hoje em diante ser um grande vencedor. Ser um grande vencedor. E assim a nossa igreja unida possa estar preparada para realizar a grande obra que Jesus, o Senhor e o Consolador, precisa realizar para mostrar a este mundo onde está a verdade, onde está o reino de Deus. Irmão Aldo, peço as tuas preciosas bênçãos para toda a nossa igreja, para todos que nos ouvem, por todos estes meios de comunicação, por todos aqueles que estão começando a entender e compreender a mensagem desta igreja apostólica, que o Senhor os ajude, para que possam decidir se agregar a nós e obedecer estes preciosos ensinos, para poder gozar desta mesma paz, desta mesma bênção que cada dia temos no nosso viver. Irmão Aldo, olhe por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, lutas, problemas, doenças, dificuldades, como estes que colocaram aqui os seus nomes nesta caixa de pedidos de oração. Irmão Aldo, tenho a certeza, cada nome que aqui está, o Senhor sabe a situação, as condições, as dificuldades. Por isso, sabemos que o teu poder glorioso está já operando para ajudá-los a vencer tudo estes problemas, todas estas dificuldades que estão apresentando a seu caminho. E assim possam eles, dotados de fé, de coragem, de muita sabedoria, vencerão e assim glorificarão o reino de Deus, o nosso Pai. Irmão Aldo, neste momento que todos nós estamos numa comunhão perfeita contigo e com o reino de Deus, pedimos ao Senhor, juntamente com a Santa Vó Rosa, com nossa Mãe Maria Santíssima, com nosso Senhor Jesus, interceda ao nosso bondoso Pai Todo-Poderoso, e neste momento lá do seu trono, possa estender as suas mãos santas e derramar sobre todos nós a unção preciosa do seu Espírito Santo, fortalecendo o nosso espírito com as suas virtudes, com a sua sabedoria, com o seu poder, para que cada um de nós possamos daqui para frente, com muito mais coragem, com muito mais determinação, fazermos de tudo para consagrar a nossa vida e ajudá-los nesta grande obra do reino de Deus. Pedimos ao Senhor Santo, irmão Aldo, nos despeça na tua paz, que a verdadeira paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos esses teus filhos, e onde quer que eles estejam, esta paz esteja irradiando a todos a luz gloriosa do seu amor.
bondoso Deus, nosso Senhor Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, todos os santos e anjos que aqui está conosco, a nossa gratidão por esta santa reunião e por estas preciosas bênçãos que acabamos de receber. Amém.